Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias do psiquiatra Viktor Frankl. O objetivo? Entender um sentimento que parece estar em todo lugar hoje em dia. Aquele vazio existencial. E mais importante, como a busca por um sentido pode ser o caminho para sair dele. Para começar, vamos direto ao ponto, o mal-estar contemporâneo. Fica a pergunta no ar: por que, para tanta gente, a vida moderna parece vazia, desprovida de um propósito maior? Essa sensação, sabe, de sentir um vazio, uma falta de propósito, isso não é só uma crise filosófica de filme. É uma experiência muito, mas muito real para um monte de gente hoje. E a questão é que não se trata de um sentimento isolado. O próprio Viktor Frankl já tinha identificado isso e deu o nome, vazio existencial. E ele não estava falando de alguns casos, ele descreveu isso como um verdadeiro fenômeno de massa da nossa sociedade. Mas tá, de onde vem tudo isso? As raízes são bem profundas. Pensa bem, as tradições e os valores que antes guiavam as pessoas já não têm a mesma força. Ao mesmo tempo, o foco está no consumismo, as relações são cada vez mais passageiras, mais superficiais. E para completar, crises globais como a gente viu na pandemia só intensificaram essa sensação de perda, de isolamento. E as consequências disso tudo, elas são bem reais, bem palpáveis. Essa falta de propósito acaba se manifestando em problemas muito sérios. Picos de ansiedade, depressão, o surgimento de vícios como uma tentativa de preencher esse buraco, até comportamentos mais agressivos. Ok, então vamos entender o diagnóstico por trás disso. Como a gente pode dar um nome mais técnico para essa crise de sentido? O Frankl criou um termo bem específico para isso: neurose nugogênica. O interessante aqui é que, diferente de outras neuroses que vêm de traumas ou conflitos internos, essa aqui nasce de problemas existenciais. Ela surge basicamente da frustração da nossa motivação mais profunda, que, segundo ele, é a nossa vontade de encontrar um sentido. E tem esta citação que resume perfeitamente a ideia. O sofrimento e a falta de sentido configuram o vazio existencial que muitos vivenciam. É exatamente essa combinação da dor com a sensação de que essa dor não serve para nada que gera o desespero. Então, o X da questão é o seguinte: o ser humano moderno meio que ficou à deriva. Ele perdeu os dois grandes pilares que guiavam a humanidade. Primeiro, os instintos, que dizem o que fazer para sobreviver. E segundo, as tradições, que diziam o que era certo ou errado. Sem esses guias, fica a dúvida: o que se deve fazer? Ou, talvez pior, o que a gente realmente quer fazer? E é aqui que a coisa fica muito interessante, até meio contraintuitiva. Vamos falar da diferença entre uma tensão saudável e a busca pelo equilíbrio. E sobre como uma vida sem desafios pode ser, na verdade, uma armadilha. Pensa assim, de um lado, a gente tem a ideia de homeostase. É aquela busca por uma vida equilibrada, sem estresse, sem tensão. Muitas terapias buscam isso, mas para o Frankl, se esse for o seu único objetivo, isso pode até aprofundar o vazio. Do outro lado, ele propõe a nododinâmica, que é basicamente uma tensão saudável, uma tensão espiritual entre quem a pessoa é hoje e quem ela pode se tornar. É o esforço para alcançar um objetivo que vale a pena. E essa frase do Frankl diz tudo. O que os seres humanos realmente precisam não é um estado livre de tensão, mas sim a busca de um objetivo que vale a pena. Em outras palavras, a ausência total de desafios não traz paz de espírito, traz tédio, apatia. Ok, a gente já entendeu o problema. Mas e a solução? É aí que entra a logoterapia. A abordagem que Frankl desenvolveu, conhecida como a terceira escola vienese de psicoterapia, vindo logo depois de gigantes como Freud e Adler. O nome logoterapia vem do grego. Logos quer dizer sentido. Então, é bem direto ao ponto. É literalmente a cura através do sentido. Todo o foco da terapia é ajudar a pessoa a descobrir ou redescobrir um sentido para a própria existência. E essa terapia se apoia em 3 ideias, 3 pilares bem fortes. O primeiro é a liberdade de vontade. Ou seja, não importa o que aconteça, a gente sempre tem a liberdade de escolher nossa atitude. O segundo é a vontade de sentido. A nossa principal motivação não é o prazer, nem o poder, mas sim encontrar um propósito. E o terceiro, o sentido da vida. A crença de que a vida sempre tem um sentido, não importa a situação, mesmo no meio do sofrimento. E a eficácia dessa abordagem é impressionante. Pensa só, no estudo,
100% dos psicólogos que foram consultados concordaram que a logoterapia pode sim trazer resultados melhores na terapia. E por quê? Porque ela foca justamente naquilo que nos torna humanos, a busca por um propósito. Beleza, a teoria é incrível, mas na prática, no dia a dia, como se acha esse tal de sentido? Vamos ver agora as fontes do sentido, os 3 grandes caminhos que o Franklin aponta. O Franco basicamente nos dá um mapa, sabe, com 3 caminhos bem claros. O primeiro são os valores criativos. É aquilo que a gente dá para o mundo. Nosso trabalho, uma obra de arte, uma boa ação. Depois vem os valores vivenciais. É o que a gente recebe do mundo. O amor, o contato com a natureza, a beleza. E por último, talvez o mais profundo de todos, os valores de atitude, que é a postura que a gente escolhe ter diante daquele sofrimento que não dá para evitar. É aí que mora a nossa liberdade final. E tudo isso nos leva a uma frase, que não é do Frankl, mas que ele amava citar. É do filósofo Nietzsche. Quem tem um porquê viver, suporta quase todo o como. O sentido não faz o sofrimento desaparecer, mas ele dá a força para a gente suportá-lo. E assim a gente termina com essa reflexão. Uma pergunta que não é para ser respondida agora correndo, mas sim para ser vivida, para ser pensada. Qual é o porquê de cada um?